Nosso tema de hoje, vamos, vamos entender um pouquinho melhor sobre os tipos de crianças interior que nós temos, que precisam ser trabalhadas. A primeira que nós iremos ver é a culpada ou humilhada. O que é ser humilhado? Então, a origem desse problema é no julgamento das pessoas, nas críticas pesadas, na reprovação que muitos pais imprimem nos seus filhos. Qualquer criança que ela cresce em um ambiente de constantes cortes por parte dos pais ou da escola, cortes na maneira de ser, de falar, de trazer condutas, posturas, regras, e que, às vezes, a própria criança, dependendo do meio que ela está, ela se autopune, ela se autoculpa e ela se poda. Então, ela cresce em ambientes que cortes, né, que tem constantes cortes por partes do pai ou da escola, e ela acaba criando bloqueios e dificuldades até mesmo para se expressar. Ela não consegue se expressar, ela não consegue ser ela. Então, essas crianças, elas crescem guardando essas inseguranças, guardando medos, pensamentos, até de que as pessoas que estão próximas a ela, por puro medo de ser julgada. Então, ela não fala, ela retrai, ela bloqueia, ela tem até algo assim que vai crescendo-se como um padrão, que quando as pessoas falam para ela assim, mas fala, diga, ela tem um bloqueio, literalmente é um bloqueio, ela, ela não consegue, parece que aquilo está entalado, ela não consegue falar. Então, quem tem essa ferida da alma da humilhação, ela vê o mundo por essa ferida da humilhação, ela vai se sentir sempre menor. Ela se sente menor. Ela normalmente pede desculpas o tempo inteiro, então aquelas pessoas assim que você fala no adulto, ela, ai, desculpa, mas eu me atrasei, ai, desculpa por ter feito isso, desculpa por não sei o quê, observe os padrões, meu Deus, desculpa por não ter chegado atrasada, desculpa por deixar você esperando. Comece a perceber as pequenas falas que são as feridas da humilhação. Ela não consegue impor limites, é uma pessoa que provavelmente ela vai ter pessoas, colegas, amigos, os familiares no trabalho, ela não consegue impor limites para essas pessoas. Ela vai deixar de fazer o que é importante para ela para fazer o que é para o outro, porque ela não vai conseguir dizer não. Ela se sente culpada. Ela normalmente ela vai ter pessoas que vão dominar a vida dela, que vão ter controle sobre a vida dela. Ela tem medo, ela tem receio até de pedir ajuda para as pessoas. Ela está sofrendo, ela está padecendo, mas ela não consegue pedir ajuda. Então, é aquela consciência, assim, que é uma dificuldade de se expressar, uma dificuldade de se colocar, uma dificuldade de ser ela. Ela não consegue ser ela mesma. Porque ser ela mesma é dizer o que está dentro do interior dela. É falar, é se expressar. E como que ela vai se expressar se ela tem essa ferida de constantes cortes que ela teve? Então, o receio dela dizer e levar um corte e levar esse baque é muito grande. Ela recebeu a correção dos seus comportamentos, principalmente através de julgamentos na sua personalidade, que é a falta até mesmo de entendimento dos pais, é aquelas falas, você não serve para nada mesmo, você não faz nada direito, a gente vai ver depois algumas falas, porque você falar na personalidade é assim, ó, quando alguém, uma criança faz algo de errado, eu chegar para ela e dizer assim, olha, o comportamento, digamos lá, que a criança, ela não obedeceu, ela não cumpriu um combinado de que não era para ela assistir televisão agora e era para ter feito a tarefa de casa. Então eu chego para ela e digo assim, olha, eu não gostei do seu comportamento porque você não cumpriu o nosso combinado, que nesse momento, então você agiu de uma maneira que desobedeceu a sua mãe. Eu não falo para ela, você é desobediente, você é irresponsável. Não, o seu comportamento de ser desatento nesse momento me entristeceu. Então, eu vou pedir para você mudar o seu comportamento. Entenderam que é você não ferir e julgar na personalidade, ao invés das atitudes? O que é um masoquista? Então, é uma pessoa masoquista por natureza. Masoquista é um traço de caráter que a pessoa, ela coloca toda essa responsabilidade muito sobre ela, é acentuado. Ela permeia tudo no ter ou fazer
pelo outro, ao invés de ser. É alguém que os outros gostariam de fosse. Então, para ser alguém que os outros gostariam que fosse, então ela se molda para ser aceito segundo a vontade que as pessoas gostariam que ela fosse. Então, ela não é ela. Ela vai fazer inúmeras coisas que vão agradar as outras pessoas, mas ela pode se desagradar. Ela coloca, assim, sempre em segundo plano. Então, não existe amor próprio, já é ausência de amor próprio. Então, com esse medo, cresce com medo de ser rejeitado, ele vive sentindo vergonha de si mesmo. Meu Deus, que vergonha. Ai, mas será? O que vão falar de mim? Meu Deus, meu corpo. Será que me tá com o meu cabelo? Ai, mas a minha voz. Não consegue nem colocar a sua voz. Tem um auto-julgamento, uma autocrítica também interna muito grande. Porque a criança humilhada e criticada, ela também se humilha, ela se critica o tempo todo. Ela se julga o tempo todo. Então, se ela se julga, ela vai também ter essa ferida que as pessoas vão vir e ficar continuando a criticar ela. E com esse medo de ser rejeitado, a criança, ela vai atrair também uma somatização. Né? Então, por quê? A humilhação, ela veio de umas somatizações de rejeição quando era criança, de ser rejeitada. E o ser rejeitado, ele também assimila-se a criança querer ser ouvida, ela querer ser acolhida, ela ter a atenção. Aí as pais, as mães, né, os genitores, ou as pessoas que cuidavam dessa criança falavam assim, ainda estou fazendo algo mais importante, depois eu vejo. Ou nem dava bola, ignorava essa criança. Porque o ignorar, ele é muito mais forte até mesmo do que você não responder. É uma rejeição que a criança vai vendo que ela não vai tendo amor, ela não vai tendo atenção, ela já vai assimilando que ela não é importante, vai criando essas feridas. Sente vergonha pelo que faz ou pelo que deixou de fazer. Então, ela vai sempre para aquele ponto de que ela poderia ter feito diferente. Ah, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então, todo ato dela não é natural. Não é espontâneo. É um ato de autocrítica, parece que o tempo todo. Que ela vai sempre, né, vendo aquilo pela carga dos outros, pela opinião dos outros. Ela engorda, muitas vezes, como forma de punição, você sabia? Porque vai criando essa carga de culpa, de julgamento, e muitas vezes, gente, como nós trabalhamos com as ferramentas, né, com esse processo de liberação, com a desprogramação neurobiológica e outros processos, quando você libera e você resgata essa criança interior e libera esse julgamento, sabe que você emagrece com muita facilidade, que muitas da gordura que as pessoas têm, que gordura até mesmo, vou deixar um baita de um boom aqui para você ter um bingo de consciência, toda gordura no seu corpo é forma de proteção. A gordura, o que ela faz? É uma barreira de proteção para não atingir você. E principalmente se você não foi visto, você não foi ouvido quando era pequeno, o seu corpo precisa expandir como forma de proteção para ser visto, é inconsciente. Aí você vai fazer diversas técnicas, dietas ou diversas coisas, até mesmo se você fica sem comer, você não emagrece. Por quê? Porque enquanto você não sarar as feridas da sua criança interior, o seu externo não vai mudar. Vocês compreendem que agora, muito dessas falas que diz assim, não é mudar o outro, é olhar, tudo está no teu interno, é voltar-se para o teu interior. Quando você modifica internamente, você modifica externamente. É o inverso, não é buscar corrigir o outro, é buscar você olhar para si, você voltar para si, você transformar em si, você resgatar o seu amor próprio. Resgatando, você transforma a sua realidade. São muitos dos pontos que nós estamos vendo dentro desse sistema. Não é mais, né, você